Boa tarde. Cientistas da Agência Espacial Europeia anunciam uma descoberta histórica. Um lago subterrâneo em Marte, de 20 quilômetros de diâmetro, com água salgada e em estado líquido. O IBGE anuncia o crescimento da população de idosos e prevê que daqui a 21 anos eles serão mais que as crianças no Brasil. Parentes da estudante pernambucana assassinada na Nicarágua esperam pela liberação do corpo. A convulsão social e a repressão política no país de Daniel Ortega já provocaram a morte de centenas de pessoas. A cantora americana Demi Lovato acorda depois de passar mal sob suspeita de overdose. Na Grécia, aumenta o número de vítimas dos incêndios florestais. O abandono de cães preocupa a cidade de São Paulo. E o mundo comemora o aniversário de uma revolução, os 40 anos do nascimento do primeiro bebê de proveta. O Jornal Hoje está começando. Cientistas europeus anunciaram agora há pouco em Roma a descoberta de um lago em Marte. É a primeira vez que é encontrada água em estado líquido permanente no planeta vermelho. Então a gente vai dar um pulinho lá em Londres para falar com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho. Rapaz, que descoberta histórica é essa, hein? Pois é, Sandra. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha a gente. Olha, o lago de 20 quilômetros é salgado e está sob a calota polar. Ele foi descoberto por um radar da nave Mars Express, da Agência Espacial Europeia. Os cientistas estão otimistas e dizem que o lago é um possível habitat para a vida microbiana. Ele tem a forma de um triângulo, com as pontas arredondadas, e está a cerca de 1,5 km abaixo de uma superfície de gelo. A temperatura média da água é de menos 10 graus Celsius. O lago só não congelou por causa dos altos níveis de sal. Uma das questões mais importantes da ciência hoje é descobrir se algum outro lugar além da Terra já abrigou vida. E a água é um ingrediente fundamental. Os pesquisadores dizem que pode levar anos até que se saiba se há realmente vida nesse pedacinho de Marte. O lago é semelhante aos que ficam sob as geleiras aqui na Terra e que são relativamente comuns na Antártida e na Groenlândia. O cientista que liderou essa pesquisa, do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, disse que esse lago encontrado em Marte é o que mais se assemelha a um lugar onde pode existir vida. Que não é um ambiente ideal para peixes, por exemplo, mas que há organismos aqui na Terra que podem sobreviver em ambientes semelhantes. Os pesquisadores usaram dados coletados de maio de 2012 a dezembro de 2015. Recentemente houve sinais de água em Marte, incluindo algumas descobertas nas encostas do planeta vermelho. Mas em nenhum caso ficou comprovada a existência de um lago tão grande e permanente. Agora, gente, resta saber se mais reservatórios subterrâneos vão ser encontrados ou se o lago é uma espécie de peculiaridade. Legal, né, Sandra? Muito legal. Bom, pode ser o nosso plano B, né, Rodrigo? Quem sabe o que a gente está fazendo com o nosso planeta Terra, né? Só se for por aí. Muito obrigada. Bom, enquanto a gente permanece aqui, olha, daqui a 2 décadas, o número de idosos deve ultrapassar o de crianças aqui no Brasil. O brasileiro vai ter uma vida mais longa e mais planejada e pode até esperar para ter filhos. São resultados da pesquisa Projeção da População, divulgada hoje pelo IBGE. A Flávia Januzzi conta pra gente. A maternidade não era um projeto na vida da Cristina. Mas aos 39 anos mudou de ideia e teve o Nuno, hoje com 8 meses. Depois que ele veio, eu já não consigo mais imaginar como é que era a vida sem ele. Famílias com menos filhos e mães mais maduras são uma tendência apontada pelo IBGE. Segundo o levantamento, o Brasil vai ter mais velhos do que jovens até 14 anos. E isso não deve demorar muito, já vai ser em 2039. E no Rio Grande do Sul, isso deve acontecer ainda antes. Daqui a 11 anos, o estado vai ter mais idosos do que crianças. O Instituto ainda estima que em 2048, a população brasileira deve começar a encolher. Os impactos de uma redução de população a longo prazo é você ter menos população, pessoas em idade reprodutiva. Isso acontece em alguns países da Europa. Eles até fazem incentivo à natalidade, né? Oferecem subsídios para que as pessoas tenham filhos, pensando que na população que vai sustentar, né, as crianças e os idosos.
Outro destaque da pesquisa do IBGE é sobre o envelhecimento da população. Hoje, quase 10% dos brasileiros têm mais de 65 anos. E em pouco mais de 4 décadas, 1/4 da população já vai estar na terceira idade. Os brasileiros de 2050 vão ultrapassar os 80 anos de idade. Hoje, alguns já bateram a meta. Aos 86 anos, dona Yaraci tem uma vitalidade de dar inveja a muito adolescente. Eu fiz espanhol, eu fiz de cuidador de idoso, som e imagens, teatro, biodança e atualmente faço psicomotricidade, memória e corpo. Foi ali que ela conheceu a melhor amiga, de 82 anos. E eu gosto muito de viver. Peço que o meu passaporte, peço ao Papai do Céu que o meu passaporte eu não vença agora, entendeu? Porque eu quero chegar pelo menos a 100. Que dupla, hein? Yaraci e a dona Maria Ilza, vida longa para as duas. Enquanto aqui no Brasil a gente assiste ao aumento da longevidade e à queda da taxa de fecundidade, o mundo comemora hoje o sucesso da primeira fertilização in vitro. O primeiro choro de um bebê significa vida. E essa foi gerada de um jeito novo, naquela época. Ela chegou, a Linda Louise estampou um jornal. Era 1978. O mundo conhecia a inglesinha Louise Brown, a primeira bebê de proveta. A fertilização in vitro levantava todo tipo de polêmica. Era ético, legal e a saúde da criança? O Tempo se encarregou de responder a essas dúvidas, suavizar as críticas e aperfeiçoar o procedimento. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório foi feita por mais de 36 mil brasileiras só em 2016. Quando eu nasci, fizeram mais de 100 testes. Como não encontraram nada de errado, me deixaram viver uma vida normal, conta Louise. Durante a infância, cada aniversário era um dia histórico que comprovava o grande feito da ciência. Hoje, 40 anos depois, Louise Brown é mãe e faz campanha para que a fertilização in vitro, um tratamento considerado caro, seja disponível para todas as mulheres que sonham ter filhos. Aqui na Inglaterra, onde foi criado, o tratamento é oferecido no sistema público de saúde, mas não em todos os casos. Fica a critério das comissões médicas de cada região. Isso gera situações difíceis de entender. As mulheres de uma cidade podem receber a reprodução assistida de graça, enquanto as moradoras de uma cidade vizinha, não. O Museu da Ciência de Londres celebra os 40 anos desse avanço da medicina com documentos do primeiro processo de fertilização in vitro. Os pais de Louise Brown, que tentaram ter filhos sem sucesso por quase 10 anos, guardaram tudo. Presentes que receberam de desconhecidos, a incubadora e até a carta do médico confirmando a gravidez. Por favor, nada de esforço físico exagerado, nem mesmo compras de Natal, escreveu Robert Edwards, que era pesquisador da Universidade de Cambridge. Por participar do desenvolvimento do processo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2010. Um reconhecimento que não se compara à alegria que a técnica proporciona a milhões de famílias mundo afora. Fãs da cantora Demi Lovato aguardam ansiosos por notícias dela, que foi internada nos Estados Unidos. A imprensa americana noticiou que ela sofreu uma overdose, mas já está consciente. A reportagem é do correspondente Tiago Weltz. A família de Demi Lovato não autorizou a divulgação de detalhes sobre o estado de saúde da cantora, mas divulgou uma nota em que afirma que ela está acordada e em que pede privacidade. Ela foi encontrada inconsciente em sua casa ontem, em Hollywood Hills, às 11h40 da manhã. Foi levada de ambulância para o hospital.
De acordo com sites de celebridades nos Estados Unidos, Lovato havia ido a uma festa na noite anterior que começou na casa de uma bailarina dela. Esses mesmos veículos noticiaram que Lovato foi atendida por socorristas e tratada com um remédio usado contra overdose de opioides, que podem ser drogas como a heroína ou até remédios encontrados em farmácias aqui nos Estados Unidos. Os opioides são a causa de uma crise de saúde enorme no país. Provocam mais mortes do que acidentes de carro e homicídios juntos. No ano passado, 70 mil pessoas morreram de overdose. Demi Lovato tem só 25 anos e passou a maior parte da vida sob os holofotes, ou na frente das câmeras, ou nos palcos dos shows dela ao redor do mundo. Ela começou a carreira com 10 anos de idade em um programa infantil da TV americana. O programa Barney e seus amigos foi um enorme sucesso e logo depois, com 15 anos, Lovato começou a carreira como cantora. Desde a adolescência, ela falava abertamente sobre a pressão de ser uma estrela mirim, sobre transtornos alimentares, bullying e sobre drogas. Com 18 anos, ela havia sido internada em uma clínica de reabilitação, onde foi diagnosticada com transtorno bipolar. Em março desse ano, Lovato publicou um post em uma rede social em que comemorava estar sóbria há 6 anos. Mas pouco depois do post comemorativo, a cantora sofreria uma derrota na luta contra as drogas. Os indícios vieram numa música, lançada um mês atrás, chamada Sóbria. Na letra, ela diz: "Mãe, me desculpe, eu não estou mais sóbria. E pai, me desculpe pelas bebidas derramadas pelo chão. Desculpe estar nessa situação outra vez. Eu prometo que vou conseguir ajuda. Não era a minha intenção." Lovato está no meio de uma turnê aqui nos Estados Unidos. Ela tinha um show marcado para amanhã em New Jersey, que já foi cancelado. Ela também tem shows marcados para o Brasil em novembro, em 4 cidades: São Paulo, Rio, Olinda e Fortaleza. Ainda não há nenhuma informação sobre se esses shows serão mantidos. Na torcida para que ela consiga superar as drogas, né? Bom, mesmo após as denúncias de procedimentos estéticos feitos de forma errada, ainda tem muita gente anunciando o serviço em redes sociais, uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina. A reportagem é de Luísa Schelliga e Ari Peixoto. Nas redes sociais tem a promessa para melhorar a forma e um monte de gente oferecendo técnicas que ajudam quem quer uma aparência melhor. Ninguém se apresenta como especialista. Dizem que o procedimento é rápido e ainda fazem avaliação via internet. Esse tipo de profissional não habilitado, eles fazem divulgação na internet, eles fazem vídeos, põem fotos de antes e depois, coisa que o médico correto não pode fazer. O Conselho Federal de Medicina não permite, é antiético. Estética e saúde têm que andar lado a lado. Por isso, nunca é demais repetir a recomendação dos médicos. Cabe ao paciente pesquisar se o profissional de medicina pode ou não fazer um determinado procedimento. E uma coisa é certa, procedimentos estéticos devem ser feitos por cirurgiões plásticos ou, se for apenas um preenchimento, por dermatologistas. A pedagoga Adriana Ferreira Pinto morreu depois de fazer uma lipoescultura com a doutora Geisa Leal Corrêa, que não tem autorização para fazer cirurgia plástica. A médica se apresenta como pós-graduada em medicina e cirurgia plástica estética, mas o Conselho Federal de Medicina não reconhece a medicina estética como especialidade. O uso de produtos médicos também é discutido abertamente nas redes sociais. O Metacril, por exemplo, nome popular dado ao PMMA, polimetilmetacrilato. Na seção Perguntas e Respostas, pelo menos 2 estão sempre lá. Quem coloca Metacril tem que esperar quanto tempo para malhar? 10 dias. Qual a segurança que eu tenho para fazer bioplastia? Todas. Mas a bancária Lilian Calisto não teve nenhuma segurança. Ela morreu depois de ter 300 mililitros de Metacril injetados nos glúteos pelo médico Denis Furtado, o Dr. Bumbum, que está preso. O Metacril tem uso permitido pela Anvisa em pequenas quantidades, nunca mais de 100 mililitros, sempre em clínicas ou hospitais. O produto deve ser aplicado na camada subcutânea da pele, acima do músculo. Isso evita atingir vasos sanguíneos maiores. Muitas vezes as pessoas procuram isso nas redes sociais, que não é o melhor local, a melhor referência para você encontrar um profissional para isso.
Definitivamente não. O governo brasileiro está pressionando o governo da Nicarágua para dar explicações sobre a morte da estudante brasileira Rainéia Gabriele. Ela foi metralhada segunda-feira à noite em Manágua, capital do país. O repórter Fernando Rego Barros está em Brasília e tem mais informações a respeito. Fernando, boa tarde. Olá, Sandra, boa tarde a todos. A embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martínez, esteve ontem à tarde aqui no Itamaraty para dar explicações sobre a morte da estudante brasileira Rainéia Gabriele Lima. A embaixadora foi convocada pelo Ministério das Relações Exteriores e foi recebida pelo subsecretário-geral para a América Latina e Caribe, Paulo Estivalé. Outra medida foi chamar de volta o embaixador do Brasil na Nicarágua, Luiz Cláudio Villafañe Gomes Santos. Segundo o Itamaraty, ele está a caminho de Brasília. Na diplomacia, esse ato de chamar de volta o embaixador é uma forma de mostrar irritação, né? Mostrar que o país está insatisfeito com algum fato ocorrido no outro país, mas não significa um rompimento imediato de relações diplomáticas. Em nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro e a embaixada em Manágua têm insistido, junto às autoridades nicaragüenses, sobre a necessidade imperiosa de pronta elucidação do caso. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, está em Joanesburgo, na África do Sul, mas desde maio o governo brasileiro tem manifestado em notas o descontentamento com a situação de conflitos que existe hoje na Nicarágua. Em Pernambuco, a repórter Mônica Silveira conversou com parentes e amigos de Rainéia. Rainéia morava longe, mas não perdia o vínculo com as amigas do colégio. Na última vez em que esteve no Brasil, há 4 anos, o encontro ficou registrado. Uma menina que saiu com um sonho tão grande, estava já na reta final de concluir e acabou nessa situação, né? Rainéia cresceu nesta casa, no bairro do Cajá, em Vitória de Santo Antão. E só saiu aqui da cidade quando terminou o ensino médio. Ela foi morar no Recife para fazer a faculdade de enfermagem. E no Recife conheceu o marido. Os sogros moravam na Nicarágua. O casamento durou 2 anos. Rainéia disse que voltaria a morar no Brasil em 2019. Ela concluiria o curso de medicina em Manágua, capital da Nicarágua, em maio. Ela já se queixava há alguns meses dessa confusão que tinha na cidade, de tiroteio, bombardeio. Na última segunda-feira, ela voltava para casa por volta de 11h30 da noite, quando o carro que dirigia foi atingido por tiros. Rainéia morreu 2 horas depois. O reitor da universidade, onde a brasileira estudava, contou que uma testemunha viu homens encapuzados pedindo que ela parasse o carro. Rainéia não parou e eles atiraram. Funcionário do atual governo. Ernesto Medina, reitor da Universidade Americana de Manágua, responsabilizou um grupo de paramilitares pelo assassinato de Rainéia. Ela era a única filha de Maria José. Ela só botava uma coisa na cabeça, estudar, terminar a faculdade dela e vir-se embora. E eu não sei minha vida daqui pra frente, como é que vai ser sem ela, não. Não sei. Por causa da repressão violenta aos protestos na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega está sendo comparado ao ditador que ele ajudou a derrubar há quase 40 anos. A reportagem é de César Menezes, de São Paulo. O jovem Daniel Ortega era um revolucionário. Como comandante da Frente Sandinista de Libertação Nacional, uma guerrilha de esquerda, ele ajudou a derrubar o ditador Anastácio Somoza em 1979. A família Somoza estava no poder há mais de 40 anos. Governava a Nicarágua com mãos de ferro, reprimindo violentamente a oposição. O ditador Somoza foi para o exílio e Ortega foi eleito presidente. Quase 40 anos depois da Revolução, agora é o ex-comandante sandinista que está sendo acusado de tentar estabelecer a sua própria dinastia no poder e de reprimir com a mesma força a oposição. ONGs locais dizem que mais de 350 pessoas foram mortas desde o início dos protestos contra o governo Ortega em 18 de abril. Tudo começou com manifestações contra uma proposta para aumentar a contribuição previdenciária. Os manifestantes foram reprimidos com gás lacrimogênio e balas. O presidente voltou atrás e desistiu da reforma, mas não adiantou.
A repressão aos manifestantes teve efeito contrário. Os protestos cresceram e se tornaram um movimento contra Daniel Ortega, que já está no 4º mandato como presidente, o 3º consecutivo. A insatisfação dos nicaragüenses com o autoritarismo já existia e ficou mais forte depois que programas sociais foram cortados por falta de dinheiro. O atual governo, de fato, implementou políticas sociais bem-sucedidas, mas parte desses avanços se devem à ajuda da Venezuela, apoio do governo chavista a Ortega, e em função da crise venezuelana, esse país envia cada vez menos dinheiro, dá menos crédito à Nicarágua, e o governo nicaragüense teve que se adaptar a essa nova situação. Em função da natureza já quase autoritária, havia pouco espaço para debater isso no ambiente político normal, e nesses casos o protesto às vezes é a única maneira de articular esse descontentamento. Perguntado se deixaria o poder para acabar com a violência, Ortega respondeu que foi eleito e que o mandato dele só termina em 2021. A gente continua falando com Fernando Rego Barros, lá em Brasília. Fernando, você já tem alguma informação sobre a liberação do corpo de Rayane? Olha, Sandra, a família de Rainéia diz que o corpo, quando vier para o Brasil, será enterrado no cemitério Morada da Paz, que fica na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. Uma ex-cunhada de Rainéia está em contato com Itamaraty para tentar agilizar a liberação e o traslado do corpo. Mas, por enquanto, eles não sabem dizer quanto tempo vai levar todo esse processo. Ontem, a vice-presidente e também primeira-dama da Nicarágua, Rosário Murillo, enviou condolências à família de Rainéia. Ela disse que vai buscar esclarecimentos para a morte da jovem brasileira e disse também que Rainéia teria sido morta por um segurança privado. Sandra. Ok, Fernando, obrigada. Eu peço desculpas que eu errei o nome dela, Rainéia Gabriele. Muito obrigada. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil. O Thiago Scheuer já está aqui com a gente. Bom, você alertou ontem que a chuva vinha, né, Sim. lá no sul e não veio, pra cá ainda. infelizmente. Você está na torcida como eu vou continuar perguntando. Claro, a gente vai falando aqui, atualizando. E aí, como é que fica lá no sul? Então, lá no sul está chovendo muito, viu, Sandra? Boa tarde para você, para você em casa também. Então, olha só, essa chuvarada está pegando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem muitas nuvens carregadas nos dois estados e deve ficar assim nos próximos dias. As áreas de instabilidade estão mais em cima do leste gaúcho e também do leste catarinense. Você vê aqui, ó, as nuvens bem coloridas, isso significa carregadíssimas de chuva. Está chovendo bastante nas últimas horas em muitas cidades de lá. A gente separou 4 aqui, olha só. Hoje de manhã, Serafina Correia acumulou 31,8 milímetros, Cachoeira do Sul, 35. Isso no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Garopaba e Santa Rosa de Lima também passaram dos 30 milímetros. É muita chuva para esse espaço aí, né? Em Floripa e em Porto Alegre, também hoje chuvarada. Tarde da preguiça aí, ó, e você vê 18 só em Floripa e Porto Alegre 15. Curitiba a situação é outra, tempo firme, sol aparecendo e 18 graus de máxima. Inveja do sul. Pois é, mas lá a chuva está muito forte. Pois é, né? Lá sobra que falta. Exato. No resto do país, tempo firme, é isso, inclusive aqui em São Paulo. Exato, na maioria das regiões, viu, Sandra? Tem aquelas chuvas, né, mais presas nas bordas do Brasil, pancadas isoladas, como aqui, ó, entre o litoral do Maranhão, passando pelo Amapá, também Roraima, e o norte do Amazonas, e entre também uma chuva aqui, ó, Espírito Santo, cruza aqui o litoral leste, né, a parte leste ali do Nordeste. E aí, claro que tem massa de ar seco dominando o Brasil inteiro, todo o centro-oeste, sudeste quase inteirinho, interior do Nordeste também. E se vira nos 30 em Porto Velho e em Fortaleza hoje, veja só. Agora Brasília com 25, sem nuvens no céu, um pouquinho mais fresco. Rio de Janeiro 28, céu mais nublado no Rio, tá? Até pode ter uma garoa em pontos mais isolados da cidade. E São Paulo, aí sim, sol entre nuvens, 23 graus, sol já apareceu. Tá seco, né? No interior de São Paulo também. Aí em Itu, ontem à noite, olha isso aí, um incêndio destruiu uma área gigante que equivale a uns 100 campos de futebol do lado de uma rodovia. Os dois sentidos foram interditados por 2 horas até que controlassem
o fogo, Sandra. Assustador, né? Sim. Alguma mudança para os próximos dias? É quase um pedido. Então, agora eu vou te dar uma boa notícia, viu? Tem mudança sim. Lá por segunda e terça deve voltar a chover aqui em São Paulo e chuva boa. Lembrando você em casa e você também, Sandra, desde abril, começo de abril, a gente não tem uma chuva boa aqui em São Paulo. Isso é muito grave, choveu praticamente 10 vezes menos nesse período, comparando com a média, tá? Nesse mapa aqui a gente vê a chuva até 30 de julho, final do mês. Veja só os próximos dias. Então, a chuva avança para São Paulo, continua forte no sul do Brasil e também continua presa no norte e também no nordeste. Sandra. Ok, Tiago, a gente continua acompanhando. Vamos atualizando isso. Até amanhã, obrigada. Bom, falando em incêndios, subiu para 79 o número de mortos em incêndios florestais que atingiram áreas próximas a Atenas, na Grécia. Equipes de resgate buscam os desaparecidos em casas destruídas pelo fogo. Os feridos chegam a 187, incluindo 23 crianças. O estado de muitas vítimas é grave. Elas foram surpreendidas pelas chamas que se espalharam rapidamente por causa do vento. No verão europeu, com o tempo quente e seco, os incêndios são uma ameaça na região. O governo da Grécia decretou 3 dias de luto. No Laos, o número de desabrigados pelo rompimento de uma represa chega a 6 mil. Centenas de pessoas já foram levadas para abrigos, mas muitas ainda estão isoladas. China e Tailândia enviaram ajuda para o resgate. A água invadiu vilarejos no sul do país depois do rompimento da represa de uma hidrelétrica. As buscas também são por desaparecidos. Não há relatos ainda oficiais sobre mortos. A imprensa americana divulgou a íntegra de uma gravação em que o presidente americano, Donald Trump, discute a compra do silêncio de uma modelo com quem ele teria tido um relacionamento. A conversa ocorreu 2 meses antes da eleição de Trump, então, por isso, a gente vai dar um pulinho lá a Nova York para falar com o nosso correspondente, Felipe Santana. Mais uma, hein, Felipe? Boa tarde para você. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde para você e a todos. O jornal americano The New York Times já tinha falado sobre a existência desse áudio na sexta-feira, mas agora uma gravação completa foi divulgada aqui pela rede CNN. Trump e o ex-advogado dele, o Michael Cohen, discutem nessa gravação como comprar os direitos de uma entrevista da modelo da Playboy, Karen McDougal. O áudio foi gravado em setembro de 2016. O Trump teria saído com a modelo em 2006. Em um dos trechos, Trump diz que está disposto a pagar $150 mil para que a entrevista dela não seja publicada no National Enquirer. Vamos ouvir um trecho. Won't have to pay you, so no. Na gravação não fica claro se Trump está sugerindo para que o pagamento seja feito em dinheiro ou para que não seja feito em dinheiro. A fita foi descoberta durante uma busca na casa de Cohen aqui em Nova York. Hoje, o Trump foi às redes sociais e disse: que tipo de advogado gravaria o seu cliente? Que triste. O Departamento de Justiça americano está investigando os pagamentos recebidos por mulheres que alegam ter se relacionado com Trump. Como esses pagamentos foram feitos pouco antes das eleições, esse dinheiro pode configurar como doação ilegal de campanha e isso pode comprometer o presidente, Sandra. Ok, Felipe, muito obrigada pelas suas informações. No Paquistão, 31 pessoas morreram num ataque à bomba no dia das eleições gerais do país. Os explosivos foram detonados por um homem-bomba perto de um colégio eleitoral. Milhões de paquistaneses foram hoje às urnas numa eleição marcada por acusações de fraude. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, o que ainda não foi confirmado. De volta aqui ao Brasil, a polícia suspeita que a advogada Tatiane Spitzner, morta no interior do Paraná, foi asfixiada e depois jogada da sacada do apartamento. A repórter Malu Maza tem mais informações de Guarapuava. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O delegado enviou um ofício ao IML pedindo exames específicos para a constatação de morte por asfixia de Tatiane Spitzner. O resultado ainda não saiu. A queda foi da sacada do quarto
andar do apartamento onde ela morava em Guarapuava. O marido dela, Luiz Felipe Manweiler, está sendo investigado por suspeita de feminicídio. Luiz Felipe está preso e ontem foi transferido de São Miguel do Iguaçu para Guarapuava. Na audiência de custódia, Luiz Felipe negou que tenha matado a mulher. A polícia já ouviu depoimentos de vizinhos do apartamento que relataram ter escutado gritos antes de Tatiane cair. Além do exame de asfixia, o delegado quer ouvir mais testemunhas. O pai de Tatiane era esperado na delegacia hoje para prestar depoimento, mas a família informou à polícia que ele está muito abalado e que não tem condições de falar neste momento. Esse depoimento será remarcado, Sandra. Ok, Malu Maza, de Guarapuava, obrigada. A seguir, a investigação sobre a morte por intoxicação de trabalhadores no porto de Aracruz, no Espírito Santo. A gente volta já. Em Aracruz, no Espírito Santo, 3 trabalhadores morreram intoxicados quando descarregavam um navio. A reportagem é de Mário Bonella. Os trabalhadores retiravam eucalipto do porão de um navio parecido com este. Clóvis Lira foi o primeiro a desmaiar. Adenilson de Carvalho e Luiz Carlos Milagres tentaram socorrer o colega, mas também desmaiaram no porão. Os 3 foram levados para este hospital, mas já chegaram sem vida. Vitor Olmo também desmaiou, mas sobreviveu. Ele gravou uma mensagem de voz, dizendo que assim que chegou no porão, sentiu um cheiro forte e apagou de repente. Foi ação de 1 segundo, 2 segundos, eu já estava desacordado, não lembro mais de nada. A suspeita é que os trabalhadores morreram porque inalaram um gás tóxico, o sulfídrico. Ele atinge o sistema nervoso e também pode provocar queimaduras na pele. Em grandes concentrações, no ambiente mais confinado, pode provocar a morte de uma pessoa em minutos. É o que diz esse especialista em química. Hoje, em entrevista à repórter Gabriele Manganelli, ele afirmou que a madeira armazenada no porão do navio pode ter gerado gás sulfídrico. O gás sulfídrico ele é fruto de decomposição de matéria orgânica. Então é possível que seja, fruto da decomposição da madeira, pode ser algum tipo de produto químico que é aplicado também na madeira para suportar a viagem no navio. Acredito que uma perícia química ou um perito na área de química deve levantar essas informações. Hoje, uma equipe do Ministério do Trabalho iniciou as investigações. O navio onde eles estavam, o Sepetiba Bay, veio do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo. O Portocel, onde está atracado o navio no norte do Espírito Santo, parou as atividades por tempo indeterminado. Os corpos dos 3 estivadores foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória. Os parentes querem mais explicações. Uma pessoa em trabalho morrer dessa forma, o que a gente espera é que seja apurado, que seja feita justiça, Porque para não acontecer com outras pessoas. Claro. Representantes do Portocel informaram que estão colaborando com as investigações. O Profissão Repórter mostra a vida cercada por lixo e poluição. O Profissão Repórter vai à Índia e mostra a vida na cidade com o ar mais poluído do país. O senhor está com muita dificuldade para respirar, como a gente está vendo aqui. Em Nova Delhi, famílias moram no lixão conhecido como a Montanha da Morte. Estão dizendo que trabalham aqui o dia todo, inclusive à noite. A sujeira que se acumula nas ruas do Rio de Janeiro e nas águas da Baía de Guanabara. Há 60 anos atrás, isso aqui era uma praia limpa. Olha a situação que isso aqui está hoje. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter. Que Brasil você quer para o futuro? Começamos hoje com a mensagem da Elisiane, de Pontão, Rio Grande do Sul. Meu nome é Elisiane Diniz, eu sou aqui da cidade de Pontão, do Rio Grande do Sul. E o que eu quero para o nosso país é que a boa-fé dos nossos governantes prevaleça acima de tudo. Que eles possam fazer o bem para as pessoas acima de quererem os bens para si próprios. Meu nome é Micaele Souza. E Raíssa Vitória. Nós somos de Altair e o Brasil que nós queremos é um Brasil que tenha mais educação e chances no futuro para a gente conseguir uma faculdade, porque os recursos de vida em cidades pequenas não são muito bons. Olá, meu nome é Carlos Eduardo, sou de São Francisco do Piauí e o Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, um Brasil limpo de qualquer tipo de criminalidade, onde possa haver mais educação e mais entretenimento para a população jovem e adulta. Meu nome é Pedro Enéas, sou de Itapeva, Minas Gerais,
E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais igualdade social, um país com políticos honestos que pensem mais na população do que em si próprio. Meu nome é Otacílio Júnior, eu moro no Mato Grosso, na cidade de Querência, a terceira maior produtora de grãos do estado. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde os nossos governantes olhem por nossas estradas para que cenas como esta não aconteçam com tanta frequência aqui na região do Vale do Araguaia. O poeta Jerry Santos, da cidade de Cândido Sales, Bahia. E o Brasil que eu quero é o Brasil da minha poesia. Um dia, Brasil, tudo irá mudar, suas florestas voltarão a crescer, sua cultura vai renascer, o pobre vai ter com que se alimentar, vai ter trabalho, saúde e casas para morar. Os homens vão conscientizar que todos somos iguais e devemos sobreviver. O Pedro, de Itapeva, Minas Gerais, falou de político honesto, né? Honestidade não deveria nem ser pedida, é o básico. Então, eu lembro, a escolha é sua e as eleições são daqui a pouco, hein? Em outubro. Você sabe, os vídeos que foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site, no g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. E eu estou esperando o seu vídeo.